Eu sabia que algo estava errado muito antes daquela noite, mas continuava me dizendo que era só uma fase. Sabe, quando você está sentado à mesa com alguém que ama, alguém com quem compartilhou anos, e de repente parece que vocês são estranhos. Esse era eu na quinta-feira à noite, às 8h12, sentado em frente à minha esposa na mesma mesa de jantar de carvalho que compramos juntos há 6 anos. Eu estava tentando me agarrar a algo que claramente não queria mais ser agarrado. O jantar era salmão quente, arroz e legumes assados. Eu mesmo cozinhei. Sempre fui eu quem cozinhava às quintas-feiras. Ela adorava isso em mim. Costumava sorrir, sentar no balcão da cozinha e dizer que eu ficava sexy de avental. Mas naquela noite ela nem olhou para o prato. Apenas rolava a tela do celular, a luz iluminando seu rosto como uma lanterna fria no escuro. Não disse uma palavra desde que nos sentamos. Pigarreei suavemente e disse: "Você teve um longo dia, tente começar alguma coisa, qualquer coisa." Ela nem olhou para cima. Murmurou, ainda folheando o que quer que fosse mais interessante do que eu. Havia algo em seus olhos, um vazio, uma distância, sem raiva, simplesmente ausente, como se ela já vivesse outra vida. E eu apenas um fantasma assombrando a casa. Tentei novamente com mais delicadeza. "Tudo bem?" Finalmente ela desligou o celular, mas não para se conectar comigo. Empurrou a comida com o garfo, como se aquilo a ofendesse. Suspirou e disse: "Só estou cansada, certo? Sem contato visual, sem carinho. Apenas aquele tom curto que machuca mais do que um grito, porque vem com apatia." Tentei aliviar o clima. Estendi a mão sobre a mesa, devagar, cautelosamente, como se estivesse tocando algo frágil, e coloquei minha mão sobre a dela. Foi aí que aconteceu. Ela puxou a mão tão rápido que parecia que eu a tinha queimado. "Não," ela retrucou. Eu congelei. Ela olhou para cima então só por um segundo. Seus olhos não eram suaves. Eram frios e inexpressivos como vidro. "Não me toque esta noite," disse ela quase num sussurro, como se não quisesse que aquelas palavras existissem no ar entre nós. Eu não disse nada. Não reagi. Apenas assenti e continuei comendo como se suas palavras não estivessem perfurando meu peito. Mas por dentro, algo se partiu. Não era só a rejeição, era a confirmação. Eu sentia isso havia meses, a distância, o jeito como ela parou de me beijar de manhã, como virava o corpo para a beira da cama, como cada conversa se tornava uma lista de tarefas e não uma conexão. E agora ela não suportava nem ser tocada. É humilhante quando sua própria esposa recua diante da sua mão, como se você fosse um fardo do qual ela precisa se esquivar. Depois do jantar, ela foi direto para o quarto. Nem me olhou ao passar. Fiquei sentado naquela mesa por um bom tempo, apenas olhando para a cadeira vazia à minha frente. Eu me sentia um idiota, um homem que insistia em aparecer para um amor que já tinha acabado há muito tempo. Levantei-me e lavei a louça em silêncio. Ela não me deu boa noite, não perguntou sobre o meu dia, não se importou. E eu não conseguia dormir. Então, saí de casa. Era quase meia-noite. Apenas caminhei, sem rumo, pelo bairro. Ruas, silenciosas, postes de luz bruxuleantes, o cheiro de calçada fria e lareiras ao longe. Passei pela casa com o balanço na varanda, onde costumávamos sentar, quando ela se apoiava no meu ombro e falava sobre tudo e sobre nada. Lembro da risada dela ecoando pela rua. Agora, nem consigo me lembrar da última vez em que a ouvi rir. Pelo menos não comigo. Passei pelo café onde brigamos pela primeira vez e nos reconciliamos 2 horas depois com beijos e desculpas. Naquela época, ela brigava por nós. Agora ela nem fala. E enquanto eu caminhava, todas essas lembranças passavam pela minha mente como uma apresentação de slides triste. Ela costumava me esperar na porta depois do trabalho. Agora, está na cama antes mesmo de eu tirar os sapatos. Ela costumava beijar a lateral do meu pescoço depois do jantar, brincar com meus dedos, dizer que eu cheiro bem. Agora faz careta se eu roçar em seu braço. Ela costumava sussurrar, "Eu te amo", com aquela suavidade na voz que fazia você acreditar que era o único homem na terra. Agora, a única coisa que ela sussurrava era, "Não me toque esta noite." E aquele sussurro ecoava mais alto do que qualquer grito.
Acho que naquela noite, naquelas calçadas frias sob a luz fraca, deixei de ser o marido dela. Não legalmente, mas emocionalmente. Algo dentro de mim se fechou, não por raiva, mas por pura exaustão. Eu estava cansado de implorar por migalhas de conexão, cansado de fingir que esse casamento era algo além de um arranjo educado. Eu não chorei, não me enfureci. Eu simplesmente parei de ter esperança, e isso é pior porque é a esperança que mantém o homem tentando. Mas, quando a esperança morre, quando você sabe que a mulher dormindo ao seu lado preferiria estar em qualquer outro lugar, você para de lutar. Você começa a preparar sua saída em silêncio. Quando finalmente voltei para casa, o ambiente parecia mais frio que o ar lá fora. Ela já estava dormindo, ou fingindo dormir. Fiquei parado na porta por 1 minuto, observando-a de costas para mim, o cabelo preso, a respiração ofegante, sem espaço para mim. Não fazia mais sentido eu existir para ela. Deitei-me na cama sem dizer uma palavra. De frente para o outro lado, sussurrei mentalmente meu próprio adeus. Não em voz alta, nem com drama, mas uma promessa silenciosa para mim mesmo. Esta é a última noite em que imploro por amor. Amanhã eu desapareço. Não dormi muito naquela noite. Fiquei ali deitado, de olhos abertos, olhando para o teto, ouvindo o silêncio entre nós. Era o tipo de silêncio que não traz paz. Era como estar enterrado vivo ao lado de alguém que nem percebe que você está ofegante. Em algum momento, talvez por volta das 4:30 da manhã, saí da cama em silêncio, com cuidado, como se estivesse tentando não acordar uma desconhecida. Fiquei ali por um instante, aos pés da cama, apenas olhando para ela. Ela estava encolhida de frente para a parede, enrolada em seu cobertor favorito, aquele que eu havia lhe dado no nosso 3º aniversário. Parecia em paz, como se nada estivesse errado, como se não tivesse me empurrado 1 centímetro a mais da beira do penhasco na noite anterior. E eu percebi uma coisa naquele momento. Não era só o nosso casamento que tinha acabado, era aquela versão dela que eu amava. A versão que sorria quando eu entrava pela porta, a que dançava comigo descalça na cozinha, a que costumava me dizer que eu a fazia se sentir segura. Aquela mulher não existia mais, talvez ela tenha mudado, talvez eu tenha mudado, talvez a vida tenha nos desgastado. Eu não sei. Mas seja lá o que for, aquilo não era mais amor, e eu não estava com raiva. Essa é a parte mais estranha. Não senti raiva, nem traição. Senti outra coisa, algo mais frio, mas também, mais claro, alívio. Foi uma espécie de libertação triste, como tirar um casaco pesado que você nem sabia que estava usando há anos. Fui até o armário, abri a gaveta e tirei uma pequena mochila que eu não usava desde nossa última viagem, ao lago. Na época em que ainda nos tocávamos sem que isso parecesse forçado. Preparei tudo devagar, em silêncio. Algumas camisas, uma calça jeans, minha escova de dentes, carregador de celular, carteira, passaporte, apenas o essencial. Não tive pressa. Não entrei em pânico. Estava calmo, mais calmo do que estivera em meses. Entrei na cozinha e sentei-me à mesa, a mesma onde ela tirou a mão de mim na noite anterior. A mesma mesa onde eu costumava fazê-la rir enquanto tomávamos café. A mesma mesa que agora parecia mais fria que o aço. Peguei um bilhete da gaveta. Escrevi 4 palavras simples: cuide-se. Era isso, sem despedidas, sem encerramento dramático, sem implorar, apenas a finalidade. Coloquei o bilhete onde eu sabia que ela o encontraria. Então, dei uma última olhada na casa. Cada quadro na parede parecia uma mentira. Rostos sorridentes, congelados no tempo, fingindo que o amor nunca acaba. Pensei em pegar a foto emoldurada do nosso casamento, mas desisti. Apenas a encarei por um segundo e saí. O sol ainda nem tinha começado a nascer. O mundo estava quieto, ainda adormecido, e eu me afastei da vida que construí com ela com nada além de uma pequena bolsa e uma alma desgastada. Eu não sabia bem para onde estava indo. Simplesmente dirigi. Sem música, sem destino, apenas silêncio e o pé no acelerador. Em certo momento, estacionei em frente a um restaurante que funcionava 24 horas. Fiquei sentado no estacionamento, olhando para o volante pelo que pareceu 1 hora. Então,
Liguei o carro novamente e continuei, dirigindo. Por fim, me hospedei em um motel barato de beira de estrada, nos arredores da cidade. R$ 42 por noite. Cheirava a mofo e a decisões ruins, mas o recepcionista não fez perguntas. Para mim estava bom. O quarto tinha um abajur, uma cadeira e uma cama que rangia se você respirasse com muita força. Larguei minha mala no chão. Sentei na beira da cama e simplesmente respirei. Eu me sentia oco, vazio, mas não quebrado. É estranho. Sempre pensei que ir embora seria algo tão dramático que me machucaria tanto que eu desmoronaria. Que eu sentiria culpa, dúvida ou saudade, mas não senti. O que eu sentia era paz. Não o tipo de paz que você sente quando as coisas estão perfeitas, mas o tipo de paz que você sente quando finalmente para de mentir para si mesmo. Eu não estava feliz, mas fui honesto. E às vezes, esse é o primeiro passo real para algo melhor. Naquele dia não retornei ligações, não chequei mensagens, simplesmente desliguei o celular e deixei o mundo girar sem mim. Sentei naquele quarto de motel olhando para o teto, bebi café queimado da máquina de venda automática e pensei em tudo o que dei para aquela mulher, o trabalho emocional, a paciência, os pequenos sacrifícios, o dinheiro, as noites em que fiquei acordado ouvindo seus medos, os anos em que carreguei nós dois quando ela não queria carregar nada. E percebi que ela não era a vilã da minha história, mas eu também não seria mais a vítima. Mais tarde, naquela noite, dirigi até a casa do meu amigo Rogério. Ele tinha uma garagem separada que usava como oficina. Eu não queria explicar tudo, então apenas disse: "Se importa se eu ficar aqui por algumas noites?" Ele me olhou por um segundo como se soubesse, como se a minha expressão dissesse mais do que palavras. E ele assentiu. "Me casa, cara, você já sabe." Joguei minha bolsa no chão, deitei em um sofá velho, coberto de manchas de tinta, e pela primeira vez em muito tempo, dormi de verdade, sem pesadelos, sem me revirar, sem acordar em silêncio ao lado de uma mulher que desejava que eu não estivesse ali. Só dormi. Eu não tinha um plano, nenhum apartamento garantido, nenhum próximo passo. Apenas uma mala pequena, um coração partido e uma decisão silenciosa de me reconstruir. Mas pela primeira vez em anos me senti homem novamente. Não porque eu a deixei, mas porque finalmente me escolhi. A primeira mensagem chegou 3 dias depois que eu fui embora. "Podemos conversar?" Eu a vi quando liguei o celular novamente. Olhei para a tela por alguns segundos, nem com raiva nem esperançoso, apenas entorpecido. Não respondi. Desliguei o celular e o guardei de volta na gaveta. No dia seguinte, ela ligou 4 vezes. Depois ligou para o Rogério. Ela apareceu na casa dele 2 dias depois sem avisar, batendo na porta da frente, como se não tivesse sido ela quem sussurrou: "Não me toque esta noite." Como se eu fosse um animal de rua. Observei da janela da garagem. Rogério abriu a porta. Ela parecia não ter dormido. Olheiras, cabelo bagunçado, aquele tom de pânico na voz. "Ele está aqui?" ela perguntou. Rogério balançou a cabeça. "Ele não está pronto para conversar. Você precisa dar um tempo a ele." "Eu não quis dizer isso", disse ela com a voz embargada. "Eu só estava cansada. Não percebi que ele realmente iria embora." Rogério não disse muita coisa, apenas cruzou os braços e ficou olhando. Ela saiu em lágrimas, e por um breve segundo, senti um lampejo de algo. Não satisfação, não vitória, apenas clareza. Ela nunca pensou que eu fosse embora. Ela pensou que eu sempre estaria lá. Não importava o frio que ela sentisse. Não importava quantas noites eu ficasse ao lado dela, me sentindo invisível. Ela estava errada. Saí da cidade 2 semanas depois. Me mudei para 2 estados mais distantes. Consegui um pequeno apartamento em cima de uma garagem em um bairro tranquilo. Aceitei um emprego em logística, nada glamouroso, mas pagava as contas. E mais importante, ninguém lá me conhecia. Eu não era o marido dela. Eu era apenas o Júlio, o cara novo que se sustentava e chegava na hora. Criei uma regra: nada de contato. Bloqueei o número dela. Bloqueei-a em todas as plataformas. Não. Queria ouvir explicações. Não queria desculpas. Não queria ser arrastado de volta para um relacionamento
em que eu tivesse que implorar para ser visto. Eu tinha passado anos demais tentando provar meu valor para uma mulher que já tinha se decidido. Agora eu estava provando isso para mim mesmo. Me matriculei em uma academia a 2 quadras da minha casa. No começo eu odiei. Meu corpo estava fora de forma, minha confiança abalada. Mas eu continuava aparecendo. Não para impressionar ninguém, não por vingança, apenas para me reconstruir. Reconstruir a disciplina, reconstruir a rotina, me reconstruir. Acordava. Às 6 da manhã malhava, tomava banho, ia trabalhar, voltava para casa, lia livros, caminhava, preparava comida para mim. Lentamente, o barulho na minha cabeça começou a diminuir. Tornei-me menos reativo, menos emotivo, mais centrado. Eu não falava muito, não compartilhava detalhes do meu passado. As pessoas no trabalho me chamavam de o cara calmo, aquele que não se deixava abalar, aquele que sempre parecia ter algo em mente, mas nunca demonstrava. Isso costumava ser o oposto de quem eu era. Naquela época, eu estava sempre tentando consertar tudo. Se ela estava chateada, eu largava tudo para correr atrás das emoções dela. Se ela estava distante, eu compensava com flores, com a suavidade de um jantar. Eu andava em ovos no meu próprio casamento, tentando mantê-lo unido, mesmo enquanto ela o deixava desmoronar. Agora eu não perseguia mais nada. Com o tempo, a dor se transformou em distância, e a distância em indiferença. Parei de pensar nela. Parei de me perguntar o que ela estava fazendo, com quem estava, o que estava sentindo. Ela se tornou como uma música que você já amou, mas não ouve mais. Não porque você a odeia, mas porque ela não combina mais com quem você é. Quase exatamente 1 ano depois, encontrei-a por acaso. Eu estava na cidade para uma conferência de trabalho, tomando um café num pequeno restaurante no centro. Não. Havia princípio. Foi ela quem me viu. Eu esperava minha bebida quando ouvi uma voz suave atrás de mim. Júlio, virei-me. Ela parecia diferente. Nada mal, apenas mais velha, cansada, como se a vida tivesse sido um peso para ela. Usava um casaco bege, cabelo preso, maquiagem desbotada. Seus olhos brilharam quando a encarei, como se estivesse surpresa e aliviada ao mesmo tempo. Meu Deus, sussurrou ela. Olha só. Não terminou a frase. Apenas me encarou. Assenti uma vez. Ei, ela se aproximou. Estou tentando te encontrar há meses. Não sabia se você algum dia ficaria bem. Estou bem, eu disse. Simples, calmo, nada frio, apenas honesto. Você está incrível, disse ela quase incrédula. Você mudou. Eu apenas sorri educadamente. Acho que sim. Houve uma pausa pesada, como se ela quisesse dizer alguma coisa. Talvez tudo, talvez nada. Eu nunca parei de pensar em você, disse ela finalmente. Sua voz estava trêmula agora. O que eu disse naquela noite, eu não quis dizer aquilo. Eu estava sobrecarregada, eu estava... Levantei a mão gentilmente. Você não precisa explicar, ela piscou. Eu cometi um erro. Assenti. Nós dois cometemos. Ela olhou para baixo e depois para cima novamente, os olhos brilhantes. Há alguma chance de a gente conversar? Só conversar. Olhei para o relógio. Meu café estava pronto. Peguei-o, encarei-a. Uma última vez, cuide-se, eu disse. Então me virei e fui embora, sem raiva, sem amargura. Apenas um homem que já havia se despedido há muito tempo. Naquele momento, ao sair para a rua ensolarada, com o café na mão e o vento batendo no meu queixo, percebi uma coisa. Eu não a deixei para machucá-la. Eu a deixei para me salvar. E, às vezes, a maior vingança não é gritar, bater portas ou provar que você estava certo. Às vezes, a maior vingança é se tornar o homem que você deveria ser. Em silêncio, com dignidade, longe da pessoa que te fez sentir pequeno. Ela me perdeu no momento em que sussurrou, não me toque esta noite. E eu me encontrei no momento em que sussurrei de volta, adeus. Agora me diz, você já sentiu que estava lutando sozinho por um relacionamento que já acabou? Em que momento você acha que o amor realmente termina? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber.
Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.